Tumba, de Howard Phillips Lovecraft. Parte 4. Final. Imagine a minha surpresa e alívio ao ouvir que o espião informou ao meu pai que eu passei a noite inteira no caramanchão, do lado de fora da tumba, com os meus olhos vidrados de sono fixos na fenda, onde o portal trancado permanecia entreaberto. Que milagre foi esse que iludiu aquele observador? Eu agora estava convencido de que algo sobrenatural me protegia. Esse milagre enviado pelo céu me deixou ousado e eu comecei a ir até a cripta abertamente, confiante de que ninguém poderia testemunhar minha entrada. Por uma semana eu experimentei todos os prazeres daquela convivência funerária, que eu não devo descrever. Mas aí aconteceu a coisa e eu fui trazido a esta maldita morada de tristeza e monotonia. Eu não deveria ter me aventurado naquela noite. As nuvens anunciavam os seus raios e tinha uma fosforescência infernal surgindo do pântano fétido no fundo da ravina. O chamado dos mortos também estava diferente. Ao invés do túmulo escavado na encosta, foi o porão carbonizado no topo da ravina, de onde o demônio regente acenou para mim com os seus dedos invisíveis. Conforme eu saía de um arvoredo no meio da planície, logo antes das ruínas, eu vi no luar enevoado uma coisa que eu sempre havia suspeitado vagamente. A mansão, desaparecida por um século, mais uma vez erguia a sua altura majestosa, uma visão arrebatadora, as suas janelas acesas com o esplendor de milhares de velas. Ao longo da passagem de entrada chegavam as carruagens da pequena nobreza de Boston, enquanto a pé chegava uma numerosa coleção de elegantes empoados das mansões vizinhas. Eu me misturei a essa multidão, mesmo sabendo que eu pertencia aos anfitriões e não aos hóspedes. No salão havia música, risos e vinho em todas as mãos. Vários rostos eu reconhecia, se bem que eu os reconheceria melhor se estivessem enrugados, murchos ou carcomidos pela morte e decomposição. Em meio a uma multidão selvagem e imprudente, eu era o mais selvagem e abandonado. Torrentes de blasfêmias alegres jorravam dos meus lábios, e em minhas escandalosas investidas eu não prestei atenção a qualquer lei de Deus, do homem ou da natureza. De repente, um estrondo de trovão ressoando acima até mesmo do estrondo daquela festa profana abriu o próprio teto e lançou um silêncio de medo sobre o turbulento grupo. Línguas de fogo vermelhas e rajadas de calor incandescentes engoliram a casa e a multidão arruaceira, tomada de terror por aquela calamidade que parecia transcender os limites da natureza desgovernada, fugiu gritando noite adentro. Somente eu fiquei, paralisado por um medo abominável que eu nunca havia sentido antes. Então, um segundo horror tomou conta da minha alma. Queimado vivo, até as cinzas, o meu corpo se dispersou aos quatro ventos, de forma que eu nunca poderia jazer na tumba dos Hydes. Mas o meu caixão não estava preparado para mim, não tinha eu o direito de descansar pela eternidade entre os descendentes de Sir Geoffrey Hyde. Sim, eu reclamaria minha herança de morte, mesmo que a minha alma procurasse através das eras por outro corpo para representá-la naquele caixão vazio na alcova da cripta. Gervas Hyde nunca deveria compartilhar do mesmo destino de Palinurus. Conforme o fantasma da mansão incendiada desaparecia, eu me encontrei gritando e me debatendo insanamente nos braços de dois homens, um dos quais era o espião que tinha me seguido até a tumba. Chovia torrencialmente e no horizonte ao sul iam os clarões do raio que havia recentemente passado sobre as nossas cabeças. O meu pai, com o semblante marcado pela tristeza, ficou parado enquanto eu gritava as minhas exigências de ser deixado dentro da tumba
o tempo inteiro indicando aos meus captores que me tratassem tão gentilmente quanto possível. Um círculo enegrecido no chão do porão destruído era a evidência de um violento golpe dos céus. No local, um grupo de aldeões curiosos com lanternas estavam bisbilhotando uma pequena caixa de aparência antiga que o raio havia revelado. Parando de me debater futilmente e agora sem objetivo, eu assisti os aldeões enquanto eles vasculhavam o baú de tesouros e me foi permitido ver o que eles descobriram. A caixa, cujas trancas foram quebradas pelo raio que a desenterrou, continha muitos papéis e objetos de valor, mas eu reparei em apenas um objeto. Era a miniatura de porcelana de um jovem com uma peruca elegantemente enrolada e carregava as iniciais JH. O rosto era tal que, conforme eu a encarava, eu poderia muito bem estar analisando a minha própria imagem no espelho. No dia seguinte, eu fui trazido a este quarto de janelas gradeadas, mas fui mantido informado de certas coisas através de um servo idoso e ignorante por quem eu tinha carinho na infância e que, como eu, ama o cemitério. O que eu ousei relatar das minhas experiências na cripta não me rendeu mais do que alguns sorrisos de pena. O meu pai, que me visita frequentemente, declara que em momento algum eu passei pelo portal acorrentado e jura que examinou minuciosamente o cadeado enferrujado e que ele permanece intocado há 50 anos. Ele inclusive diz que todos no povoado sabiam das minhas jornadas até a tumba e que eu era quase sempre observado enquanto dormia no caramanchão, do lado de fora da fachada sinistra, com os olhos meio abertos, fixados na fenda que levava ao seu interior. Contra essas afirmações eu não tenho nenhuma prova tangível a oferecer, já que a minha chave do cadeado se perdeu durante a luta naquela noite medonha. As coisas estranhas do passado que eu aprendi naquelas noites em que eu me encontrava com os mortos, ele descarta, dizendo que são fruto de uma vida devorando antigos volumes da biblioteca da família. Olha, se não fosse pelo meu velho servo Hiram, eu já estaria nesse momento bastante convencido da minha loucura. Mas o Hiram, fiel até o fim, manteve a sua fé em mim e há uma semana ele arrebentou o cadeado da corrente da porta da tumba perpetuamente entreaberta e desceu às profundezas sombrias. E eis o que me impele a tornar pública pelo menos parte da minha história. Em uma laje na alcova, ele encontrou um velho caixão desocupado, cuja placa manchada contém uma única palavra: Jervas. Naquele caixão e naquela cripta, eles prometeram que eu serei sepultado.